Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos nessa questão. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e assistir as outras resoluções, né? Temos mais de 1.600 resoluções de questões de Física feitas no canal. Bem, olha só. No PAN 2007, o rebatedor da seleção brasileira atingiu com seu bastão a bola de massa igual a 0,125 kg, com uma força F, que é uma expressão dada aqui, né? Na direção I, entre os instantes t igual a 0 e t igual a 2 milissegundos. Em t igual a 0, a velocidade da bola é v igual a menos 24i mais 5j metros por segundo. Considerando apenas o peso da bola e a força do bastão sobre a mesa, calcule o vetor velocidade da bola no instante t igual a 2 milissegundos. E aqui, g igual a 10 metros por segundo, né? O módulo da aceleração gravitacional. Pois bem, então, pessoal. Primeiramente, temos que levar em consideração que IJ é, na verdade, o valor dos vetores unitários. E I seria na direção X, J na direção Y. Certo? Ou seja, a força que o rebatedor faz na bola, veja que é uma função inteiramente apenas de I. Ou seja, a força que o rebatedor faz na bola é uma força estritamente horizontal, né? A força do batedor. Em contrapartida, também temos a força peso da própria bola, devido à aceleração gravitacional, que neste caso, o vetor G seria menos 10 metros por segundo quadrado, ou melhor, menos 10 J metros por segundo quadrado, né? Indicando que daí é sentido vertical para baixo, certo? Pois bem, então, daqui nós temos a seguinte conclusão: a força F ela vai alterar apenas a componente horizontal da velocidade, ou seja, ela vai interferir apenas na componente I, enquanto a força gravitacional vai interferir na componente J, ou seja, só na componente vertical. J é mais fácil, pois nós temos uma aceleração aí já pronta, então já vamos mexer nela, né? Então a componente J da velocidade vai ser nada mais do que uma expressão do mRUV, ou também, mais especificamente falando, uma expressão da queda livre. De forma que a velocidade vai ser o quê? A velocidade J inicial mais G vezes T. Neste caso, VJ vai ser igual, então, como é dado na questão, ó, menos 24i 5j. 5j, né, é a componente vertical da velocidade, ou seja, temos aqui a velocidade inicial 5, ou melhor, menos 5, né, não podemos esquecer aquele primeiro sinal, menos 10 vezes o intervalo de tempo, que é de 2 milissegundos, 2, 10 na menos 3. Lembrando que o instante t de 2 milissegundos, né, esse mili é 10 na menos 3, então 2 vezes 10 na menos 3 segundos. Certo? De forma que aqui vamos ter, então, e o menos por causa simplesmente do g. Aqui eu coloquei o mais, mas a gente pode ter colocado o g antes, o negativo antes. Logo, a componente vertical, VJ, vai ser, então, menos 5. Aqui, 10 com 10 na 3 vai dar 10 na menos 2, que vezes 2 vai dar 0,02. Ou seja, a componente VJ é de menos 5,02 metros por segundo, né? Não coloco o J aqui, pois eu já estou definindo na própria variável, né? No próprio valor de V. Certo? Então, nós encontramos ali a primeira componente, a mais fácil, a componente vertical. Agora, nós devemos encontrar a componente horizontal. Bem, horizontal, temos um VI inicial, que é igual a menos 24 metros por segundo, o módulo, certo? Mas existe uma força nessa direção horizontal, cuja expressão é dada por 1,5 vezes 10 na 6t, mais 3 vezes 10 na 3, né? Isso aqui, como se fala em força, newtons, né, na direção I. Pois bem, daqui então, como nós temos uma função do tempo, né, nós teremos que
fazer o quê? A fazer uma simples análise gráfica. Mas por que isso? Porque como a força é variável, teremos uma aceleração variável também. Então fica muito mais fácil nós trabalharmos aqui em termos de impulso, né? Pois o impulso é nada mais, no caso aqui, a integral da força em função do tempo, mas que é justamente igual à variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento que a gente pode calcular, e isso aqui nós podemos calcular ou pelo método da integral ou simplesmente fazendo uma análise gráfica, que daí a gente foge da integral, né? Certo? Por quê, né? Porque a força em t igual a 2 milissegundos, 10 na menos 3, vai ser o quê? 1,5 vezes 10 na 6 vezes 2 vezes 10 na menos 3, mais 3 vezes 10 na menos 3. Daqui, então, a força em 2 milissegundos vai ser igual. Aqui vamos ter 3. 10 na 6 com 10 na menos 3 vai dar 10 na 3. Então, vamos ter 3 vezes 10 na 3, nessa multiplicação, mais 3 vezes 10 na 3. Como os dois estão com a mesma potência, ó, teremos 6 vezes 10 na 3. Isso aplicados em um gráfico, né, esses valores, e como temos um crescimento linear, podemos analisar o impulso, não, a força, em função do tempo, né, cujo valor inicial é nada mais do que 3 vezes 10 na 3, né, e temos que ter o conhecimento da função da reta, e um valor final que é 6, que é 6 vezes 10 na 3, tá? E isso no tempo de 2 milissegundos, ou seja, 2, 10 na menos 3. Temos aqui a função de uma reta, né? E, bem, ao invés de eu fazer uma integral, eu posso simplesmente calcular a área dessa região, que vai me dar um trapézio, né? A gente tem aqui a base menor, temos aqui a base maior e temos aqui o que seria a altura. De forma que o impulso aqui, então, vai ser nada mais do que base maior mais a menor, ou seja, 3, 10 na 3 mais 6 vezes 10 na 3, vezes a altura, 2 vezes 10 na menos 3, divididos por 2, né? A área do gráfico. De forma que, então, que vamos ter 3 vezes 6, certo? Desculpa, 3 mais 6 vai dar 9 vezes 10 na 3, vezes 2, 10 na menos 3, por 2. Ou seja, vamos achar aqui o valor simplesmente de 9, porque o 2 corta com 2. 10 na menos 3 vezes 10 na 3 é 10 na 0, que dá 1. Então, vamos ter 9 newton segundos, né? Com impulso, a gente consegue encontrar a variação da quantidade de movimento. Logo, a gente encontra o que? Então, encontra a velocidade final, certo? Claro, poderíamos simplesmente ter integrado essa função, só que ia ficar um pouco mais complicado, porque daí a gente teria o quê? Teria um t quadrado sobre 2 e aqui nesse segundo termo um t, né? E ia ficar um pouco um pouquinho mais trabalhoso, tá? Sem contar que ia ter que utilizar, né, a operação de integração, ok? Então, quando se dá para fugir disso, a gente tenta fugir sempre através da análise gráfica. E uma função linear consegue nos dar este resultado. Bem, próximo ponto agora é determinado o impulso, que é de 9 newton segundo, certo? Claro, este impulso, né, não especifiquei ali, mas é um impulso na direção i, então é 9i newton segundos, ok? Vai ser igual à variação da quantidade de movimento. A variação da quantidade de movimento, neste caso, é nada mais que a massa vezes a variação da velocidade. Neste caso, na velocidade i. Pegando somente os valores, né, isso aqui vai ter que ser igual a nada mais do que 9. Tá? Pois a variação da quantidade de movimento é um impulso. E aqui a gente está trabalhando a componente horizontal apenas. Então, vamos ter o seguinte, que 0,125 vezes ΔVi é igual a 9. Ou seja, ΔVi, 9 sobre 0,125 vai dar igual a 72. Lembrando que variação é velocidade final, né? Então, vou botar aqui VI menos VI0
tem que ser igual a 72. Como a velocidade inicial é igual a menos 24, vamos ter o seguinte: VI menos 24 igual a 72. Ou seja, a velocidade final VI após a colisão é de 48 metros por segundo. Não coloquei o I aqui porque é justamente o que nós estamos calculando, né? Aqui eu já coloquei, mas eu poderia muito bem ter posto o impulso na direção I. Mas como eu já havia falado que estamos mexendo na componente horizontal, acabei não colocando, né? Certo? Então, o vetor velocidade, né, em t igual a 2 milissegundos, vai ser igual a nada mais do que 48 i menos 5,02, que é o primeiro resultado que nós encontramos, né, a componente vertical, certo? Metros por segundo. Como a questão ele não pede o módulo da velocidade, mas sim o vetor, basta a gente ter encontrado as suas componentes. E, inclusive aqui ia ficar um pouco complicado de se fazer, pois aí teria que usar um teorema de Pitágoras, ia chegar numa raiz inexata que ia dar um valor perto de 48, alguns quebrados, né? Então, sim, a questão pedia para encontrar o vetor no termos de suas componentes, até pela própria interpretação, né? Que é a questão da força e velocidade em termos das componentes I e J. Né? Então aqui a gente resolve a questão. Vetor velocidade, coloquei a anotação, é igual a 48 I menos 5,02 J metros por segundo. E encerramos assim então a questão. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas postem nos comentários, respondo sempre que der. E bem, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e também deixar sugestão para a próxima questão, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima!